Oi, gente, tudo bem? Nós começamos a falar sobre execução dos contratos nas últimas aulas e aqui eu gostaria de dar destaque a um ponto específico da execução contratual, que é a subcontratação. Quando nós falamos de subcontratação, nós estamos nos referindo basicamente à transferência pelo contratado de parcela das obrigações que ele assumiu na licitação e que passa então a terceiros. Então, a subcontratação nada mais é que o recrutamento de terceiros, de outras empresas, de outros profissionais que não são vinculados ao quadro do contratado e que assumem parcela das obrigações daquele contrato administrativo. De maneira geral, é o próprio contratado que vence a licitação ou que é contratado por dispensa ou inexigibilidade que deve executar as obrigações. A subcontratação, portanto, no direito administrativo é excepcional, ela não é a regra geral. E, portanto, como é excepcional, cabe à administração pública decidir se autoriza ou não a subcontratação em uma situação específica. Então, o que diz a lei de licitações é que a administração tem essa faculdade de autorizar a subcontratação e, para isso, deve fazer uma previsão no edital de quais são as parcelas da obra, do serviço ou do fornecimento de bens que serão objeto de eventual subcontratação. Quais são as parcelas que podem ser subcontratadas caso o contratado tenha interesse em realizar essa transferência das obrigações a terceiros. Vejam, a administração também deve fixar no edital quais são os limites em cada situação. Para cada parcela do contrato, qual é o limite de subcontratação e também quais são as condições necessárias e quais são as restrições. Eu queria destacar um aspecto muito peculiar, que é o da cláusula de retomada ou da cláusula step-in. Eu expliquei essa cláusula numa aula específica sobre as garantias contratuais. Mas só para lembrar, essa cláusula step-in permite que uma seguradora assuma a execução do contrato quando o contratado for inadimplente, quando o contratado não conseguir executar suas obrigações. E a lei de licitações diz expressamente que também é possível que a seguradora que assume o contrato realize subcontratação. Isso está lá no artigo 102, é uma peculiaridade da lei, mas eu gostaria de deixar isso aqui bem registrado. Bom, voltando ao tema geral da subcontratação, quais são, afinal, os requisitos que a lei prevê? A lei diz, em primeiro lugar, como nós vimos, que o edital deve fixar as restrições e condições. No entanto, há uma condição que é fundamental. E essa condição consiste em demonstrar a capacidade técnica do subcontratado. Nós sabemos que todas as pessoas que são chamadas a executar um contrato administrativo devem demonstrar a sua capacidade técnica. E, obviamente, não poderia o subcontratado ser qualquer pessoa, sem nenhuma qualificação técnica para desempenhar aquelas obrigações perante o Estado. Então, a lei é clara. É possível que o edital preveja outros requisitos e restrições, mas é fundamental sempre que se demonstre a capacidade técnica do subcontratado, que deve ser, então, avaliada pela administração pública contratante. E aqui também eu gostaria de chamar a atenção para uma outra peculiaridade. O artigo 67 da Lei de Licitações, da Lei 14.133, permite que já no momento da licitação, a empresa licitante faça uso dos atestados relativos à qualificação técnica de um potencial subcontratado. Nós sabemos que a empresa na licitação tem que demonstrar todos os requisitos de habilitação e nós temos lá vários requisitos de habilitação técnica. Agora, o que a lei está dizendo é que já na licitação, ao se falar da habilitação técnica, a empresa pode usar atestados, pode usar documentação desse potencial subcontratado que será chamado a executar obrigações durante a vigência do contrato. Na lei, nós também encontramos algumas proibições esparsas da subcontratação. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para dois artigos, o artigo 122, parágrafo 3º, e o artigo 74, parágrafo 4º. No artigo 122, nós encontramos a vedação da subcontratação sempre que houver
entre os dirigentes da empresa subcontratante ou da pessoa subcontratada algum tipo de vínculo comercial e também vínculo por parentesco com agentes públicos do ente público contratante ou com qualquer pessoa que desempenhe função na licitação, na fiscalização ou na gestão contratual. Obviamente, aqui eu estou simplificando o artigo 122, não é? Há vários detalhes nesse dispositivo que merecem ser considerados, mas o que eu queria destacar é simplesmente que a subcontratação é vedada quando houver esse tipo de vínculo que possa comprometer a impessoalidade. Tá certo? E esse vínculo entre a pessoa subcontratada ou os dirigentes da empresa com os agentes públicos e outras pessoas que se envolvem na fiscalização e na gestão contratual uma situação muito interessante que é apontada pela lei. Bom, temos ainda uma segunda vedação prevista no 74, que é a de subcontratação na execução de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. Então, sempre que a administração fizer a contratação desses serviços técnicos especializados com um profissional ou empresa sem licitação, ou seja, por inexigibilidade, pelo fato de que existe essa notória especialização, obviamente esse profissional que foi escolhido a dedo, que foi escolhido pela sua notória especialização, não pode passar parcelas das obrigações para terceiros. Então, para esses serviços técnicos especializados contratados por inexigibilidade, sem licitação, não é possível a subcontratação. E para fechar esse tema, eu gostaria de mencionar a subcontratação na Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Nós sabemos que a Lei Complementar 123 traz muitas normas sobre licitações e contratos. E é interessante notar que essa lei permite à administração exigir a subcontratação pelo vencedor da licitação em contratos de obras ou serviços. Então, a administração pública pode obrigar a empresa vencedora a subcontratar parcelas das obras ou serviços para empresas de pequeno porte ou microempresas. Por que isso? Bom, para favorecer a entrada dessas empresas de menor porte nos mercados públicos, nos negócios públicos. Muitas vezes essas empresas sozinhas não têm como vencer licitações ou sequer participar de licitações. Então, uma forma que o legislador encontrou para estimular a participação dessas empresas nos negócios públicos, nas contratações públicas, foi a de exigir que o vencedor faça a subcontratação. Então, a subcontratação aqui é imposta pela administração, tá certo? E notem bem, é possível, inclusive, que o edital preveja a subcontratação obrigatória em favor de microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas local ou regionalmente, para favorecer, portanto, aquelas empresas menores que se situam na localidade em que o contrato é firmado. A administração pode ainda, nessa hipótese, realizar pagamentos diretamente para as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. Ela não precisa pagar a empresa que é a responsável geral pelo contrato para que essa empresa depois transfira o dinheiro para as subcontratadas. A lei permite que a administração faça o pagamento direto para essas subcontratadas. Agora notem, há várias situações em que, obviamente, esse dever de subcontratação não se aplica. Se a licitação for vencida, se o contrato for celebrado por uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, aí, obviamente, não faz nenhum sentido de que ela seja obrigada a subcontratar para outra microempresa ou empresa de pequeno porte. E também, se nós olharmos lá o 49 da Lei Complementar 123, nós veremos que é possível afastar esse dever caso o tratamento diferenciado, não é? Caso essa ação afirmativa, essa medida inclusiva, prejudique a administração ou prejudique a execução do objeto contratual. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.